Aleluia, glória a Deus. Se chama assim, uma geração marcada por Deus é uma geração que marca história. Aleluia, glória a Deus. Todo aquele que tem a marca de Deus na tua vida, Ele tem chamado você para fazer história. E eu quero ler juntamente com os irmãos, lá no livro de Salmos, número 24, do versículo 3 ao versículo 6. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Livro de Salmos, número 24, e o versículo 3 até o versículo 6. Aleluia. Amém? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Este perceberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aleluia. Mais uma vez, o 6 apenas. Esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, papai, estamos diante da tua presença, Senhor, este altar. Viemos a ti, Senhor, te agradecer por cada oportunidade. Viemos a ti, Senhor, te agradecer por cada livramento a qual o Senhor tem nos dado, por cada bênção, vitória a qual o Senhor tem chegado às nossas vidas. Pai, te agradeço, Senhor, aleluia, por abençoar, Senhor, este ministério grande e poderosamente, Senhor. Pai, até aqui o Senhor tem falado com a tua igreja, desde o início do culto, Senhor, até os louvores que foram entoados a ti. Pai, em nome de Jesus, é o momento, Senhor, da tua palavra que é santa, e eu creio, Senhor, numa palavra que transforma, que cura. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra venha ser pregoada a cada coração que aqui está, e que essas vidas que aqui adentrou, papai, venha sair não da mesma forma, mas se venha sair cheio, Senhor, da tua presença e do teu Espírito Santo. Que não seja, papai, o homem nessa noite, mas que seja o Senhor a falar com a tua igreja, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, que é derramado pela tua igreja, papai. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, fica conosco, fala conosco, Senhor. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Podeis tomar assento, glorificando o santo nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Toda geração deixa uma marca. Aleluia. Glória a Deus. Tem gerações que vai deixar marcas de destruição. Aleluia. Tem gerações que vai deixar marcas, aleluia, de grandes construções. Aleluia. E não é só a geração da parte de Deus. Quantas construções antigas que ainda permanecem até hoje, e conhecemos o nome dessas pessoas que fez essas construções. É a sua marca, é o seu legado. Muitas gerações vai ficar no esquecimento. Aleluia. Mas Deus levanta uma geração que deixa um legado eterno. Todo aquele que é chamado por Deus, todo aquele que é levantado por Deus, aleluia, ele deixa um legado eterno. E que legado é esse?
Que nesses dias, no ensaio, eu falei para os jovens que o legado que eu quero deixar, pastor, para os meus filhos, aleluia, é eles olhar lá atrás no meu passado e dizer que o seu pai foi um homem de Deus, que a sua esposa foi uma mulher de Deus. Esse é o legado que eu quero deixar para os meus filhos, para que eles venham seguir os meus passos, aleluia. Porque Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Aleluia. Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Aleluia. O meu é esse: é saber que combati um bom combate. Aleluia. Morri na fé. Aleluia. Esse é o legado que eu quero deixar para os meus filhos. Aleluia, glória a Deus. Antes de ser marcamos a história, Deus precisa nos marcar primeiro. Para que viemos marcar uma história, fazer algo, aleluia, aqui nessa terra, primeiro precisa Deus nos marcar, eu e você. Aleluia. Moisés, quando ele começou o seu ministério, todos conhecem a história de Moisés. Moisés foi príncipe no Egito, aprendeu a cultura egípcia, aprendeu a cultuar os deuses egípcios, aleluia. Mas só que Moisés, ele tinha um chamado na tua vida, que era de ser o libertador daquele povo, diante de Deus, aleluia. E eu creio que Moisés, ele foi conhecendo a tua história, e antes dele sair do Egito, ele mata um soldado egípcio, porque ele estava chicoteando, um escravo hebreu, aleluia, e ele sai fugindo dali, e ali ele vai caminhar no deserto. Ali a palavra de Deus nos fala que na sua trajetória ele conhece um homem chamado Jetro, e depois ele passa a ser o seu sogro. Agora, de príncipe do Egito, pastor, aleluia, a pastor de ovelhas. E num dia pastoreando as suas ovelhas, aleluia, ali Moisés, ele tem um encontro com Deus, que é diante a sarça ardente. Todo aquele que tem uma história, aleluia, primeiro, ele tem que ter um encontro com a presença de Deus, aleluia. Ali Deus se manifesta para Moisés em uma sarça ardente, aleluia. Glória a Deus. Ali Deus começa a conversar com Moisés, aleluia. E a partir daquele momento, a unção de Deus faz na vida de Moisés. E Deus manda Moisés para a terra do Egito, para livrar todo o povo que ali estava cativo. Aleluia. Antes de Moisés ser levantado como um libertador, primeiro ele teve que ser marcado pela presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Outro homem conhecido na Bíblia é Josué. E por que Josué? Ele é marcado pela tenda. Aleluia. Porque se lermos lá em Êxodo 33, eu não vou lembrar o versículo, não sei se é o 11, pastor, que vai falar que Moisés, enquanto ele estava na presença de Deus, Josué ficava observando Moisés, aleluia. E quando ele saía, Moisés saía das tendas, Josué continuava ali na tenda, e a tenda representa a presença de Deus, aleluia. Josué, por mais que Moisés saísse ali da tenda, Josué continuava na presença de Deus. E ele é marcado por estar na presença, por estar nas tendas. Aleluia, glória a Deus. E todos conhecem a história de Josué. Josué, ele veio a ser aquele que ia substituir Moisés depois de sua morte. Aleluia. Aquele que ficou com medo depois que Moisés morreu, um grande líder. Aleluia. Mas Deus apareceu para Josué dizendo: olha, eu sou contigo como que eu fui com o meu servo Moisés. Aleluia. Oh glória.
mesma presença, ela quer marcar algo na tua vida, para que você venha ser lembrado eternamente. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Josué ele tinha medo. Aleluia. Mas Josué foi aquele que conquistou Canaã. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Outro homem que foi marcado pela presença de Deus, ele foi marcado pela glória de Deus. Aleluia. A presença de Deus. Aleluia. A visão que ele teve dos céus. Aleluia. Era a presença de Deus manifestada na vida de Isaías. Aleluia. Isaías era o profeta, aleluia, que ele apontava o dedo, aleluia, dizendo da vida dele, aleluia, mas não reconhecia também que ele era homem pecador. Mas a partir do momento que ele teve aquele encontro, aquela visão, aleluia, que ele viu um trono e Deus assentado em seu trono, aleluia, a partir daquele momento ele teve um encontro com a presença de Deus, e ali ele teve a vida transformada. Porque a palavra do Senhor, o pastor, nos fala que um anjo desceu, aleluia, com uma tenaz na mão e uma brasa viva, e tocou nos lábios de Isaías. E tocando nos lábios de Isaías, aleluia, toda a impureza, aleluia, ali foi, vamos dizer assim, lavada. Aleluia. Aleluia. E Isaías é conhecido como um profeta messiânico. Aleluia. Isaías teve um encontro com Deus, teve a sua vida marcada, a tua história contada. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Outros que teve a vida marcada, aleluia, foram os discípulos, aleluia, lá no cenáculo. É isso, pastor? Aleluia. Glória a Deus. E por que eles teve a vida marcada ali no cenáculo? Aleluia. Porque naquele dia o Espírito Santo desceu sobre aquela casa, aleluia, e encheu todo aquele povo que ali estava, aleluia, e aquele povo começou a falar em novas línguas, línguas arcaicas, línguas de outras nações, aleluia, e ali o povo dizia: aquele povo está louco, aquele povo está bêbado, aleluia, mas não era nada disso, era a presença de Deus que estava sobre a vida daqueles homens que ali estava. Oh, Espírito Santo, aleluia, línguas de fogo repartidas no meio daquele povo. E a palavra de Deus nos fala que Pedro, um homem de 100 letras, ali ganhou mais de 5.000 almas, porque a presença de Deus estava na tua vida. Aleluia. Oh, Espírito Santo, a mesma presença, o mesmo Espírito está aqui nessa noite, e como naquele dia que aqueles discípulos teve a vida marcada naquele cenáculo, hoje a tua vida, a tua história está sendo marcada, porque o Espírito Santo está na minha e na tua vida. Oh, Espírito Santo, aleluia, oh glória. Segundo ponto, aleluia, aquele que tem, aleluia, que tem a vida marcada, aleluia. Segundo ponto é uma geração que obedece o chamado, aleluia. Uma geração que obedece o chamado, aleluia. E que geração é essa? Que geração que foi que obedeceu o chamado de Deus? Aleluia. Um desses homens foi Noé. A palavra de Deus nos fala que Noé, ele ouviu a voz de Deus uma vez. Aleluia. E tudo que Deus disse para Noé, ele foi lá e fez. Aleluia. Todos conhecem a história de Noé. Noé constrói uma arca. Aleluia. Glória a Deus.
E Deus fala para Noé colocar animais segundo a sua espécie dentro daquela arca, porque ia vir um grande dilúvio, aleluia, para acabar com o pecado da humanidade naquela época. Aleluia. Oh Espírito Santo. Noé obedeceu a voz de Deus. Aí eu pergunto para a igreja: e se Noé não tivesse obedecido, pastor? Aleluia. Oh Espírito Santo. Toda a terra estava corrompida naquele tempo. Aleluia. Mas a família de Noé estava firme na presença de Deus, na obediência de Deus. Aleluia. E Deus falou para Noé: faz, e Noé fez. E quando Noé fez, não foi do dia para a noite que aconteceu. Aleluia. Demorou anos e anos até a arca ficar pronta e até a palavra de Deus se cumprir na vida de Noé. E eu creio, pastor, que durante esses anos todos, Noé pregou para aquela nação, mas aquela nação não quis dar ouvidos para a voz do Senhor, aleluia. Aquela nação foi desobediente com Deus. Oh Espírito Santo. E sendo desobediente com a voz do Senhor, Deus acabou com aquela nação, com aquele povo naquela época. Mas aquele que foi obediente com a palavra do Senhor, aquele estava na arca, seguro, diante a presença de Deus. Aleluia. Assim é na minha e na tua vida. Se formos obedientes com a palavra do Senhor, aleluia, eu e você estaremos seguros na arca. Porque quem vai conduzir a arca não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser o pastor, não vai ser a missionária, mas aquele que conduz a arca é aquele que permanece para sempre. Oh Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Outro que fez parte da geração da obediência é um homem chamado Abraão. Aleluia. Abraão, pela história, vamos dizer assim, que Abraão, pastor, ele deveria aprender o ofício do seu pai. Seu pai fazia estátuas de deuses, vendia pedras preciosas, aleluia, era um artesão. Então Abraão deveria aprender com o seu pai, a fazer vasos, a fazer esculturas, aleluia, glória a Deus. Mas só que Abraão, ele tinha um chamado na tua vida, e Deus conhecia o coração de Abraão, aleluia. E Deus, em Gênesis capítulo 12, ali começa o chamado de Abraão, aleluia. Levanta, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Oh glória, aleluia. Abraão, ele foi obediente com a palavra do Senhor, saiu do conforto da tua casa, pastor, aleluia, saiu do meio da tua parentela, onde ele tinha um conforto, aleluia, e foi para um lugar que nem ele sabia onde era, mas foi obediente com a palavra do Senhor. E quando ele foi obediente, aleluia, hoje ele é conhecido como pai de nação, pai da fé, aleluia. Oh Espírito Santo, ele teve a sua vida, a sua história marcada, aleluia. Abraão é conhecido, aleluia, pelo o muçulmano, o cristianismo, o judaísmo, aleluia. Abraão é conhecido como pai da fé, porque ele ouviu a voz do Senhor. Será que eu e você estamos ouvindo a voz do Senhor? Será que estamos ouvindo o que Deus está falando conosco? Será que estamos sendo obedientes com a palavra do Senhor? Aleluia. Se você é obediente com a palavra do Senhor, aleluia, então levanta, vai para uma terra onde Ele vai te mostrar
Aleluia. Vai para os caminhos aonde Ele quer que você caminhe. Aleluia. Levanta, fica na posição a qual Ele te colocou. Aleluia. Não corra do chamado. Não corra do teu ministério. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Outro que faz parte dessa geração é o profeta Samuel, que ainda na sua juventude, na sua mocidade, ele ouviu a voz do Senhor. Aleluia. E quando ele ouve a voz do Senhor, ali Samuel fazia parte de uma geração, pastor, a qual o povo também estava corrompido, inclusive os filhos do profeta Eli. Aleluia. Glória. Mas Deus, Ele chama ainda quando é jovem. Chamou Noé quando ele já era de uma certa idade. Aleluia. Chamou Abraão quando ele era avançado de idade. Mas Deus ainda chama os meninos, aleluia, para fazer a obra de Deus, aleluia. Quando ninguém mais queria dar ouvidos ao Senhor, Deus achou um menino lá dentro da casa de Eli. Samuel, eis-me aqui, Senhor, aleluia. E todos conhecem, Samuel, ele foi um profeta, foi um sacerdote, foi um juiz, aleluia, foi obediente com a palavra do Senhor. Olha o que a obediência faz na minha e na tua vida, aleluia. Você pode folhear a Bíblia inteira, aleluia, você não vai encontrar outra pessoa, pastor, que teve esses 3 ministérios, a não ser Jesus Cristo, aleluia. Eu falo de homem comum, porque ele foi obediente com a palavra, ele foi sacerdote, profeta e foi juiz, aleluia. Assim é na minha e na tua vida. Se você for obediente com a palavra do Senhor, as bênçãos de Deus, ela vai ser muito maior do que você possa imaginar. Aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Um terceiro ponto, uma geração que enfrenta a guerra. A geração que enfrenta a guerra na presença de Deus, ela tem a sua história marcada. Aleluia. E quem faz parte dessa geração que enfrentou guerras? Aleluia. Poderia mencionar muitos aqui, mas eu selecionei 3, 4. Aleluia. O primeiro é Davi. Davi, no meio da guerra, onde o povo, já soldado, pastor, estavam com medo daquele gigante que estava afrontando, aleluia, todo o povo de Israel, dizendo que não havia soldados de guerra, dizendo que os homens eram fracos, aleluia. Mas mal aquele gigante sabia que ali no meio daqueles soldados havia um menino cheio da presença de Deus, aleluia. Quando ele ouviu aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo, ele diz: quem é esse incircunciso que desafia o povo de Deus? Quem é esse incircunciso filisteu? Oh, glória! Davi, ele sabia, aleluia, do seu posicionamento. Davi, ele sabia daquele que rege a tua vida, porque enquanto ele estava no pasto, matando leão e urso, Deus estava com ele. Oh, Espírito Santo, aleluia! E quando ele diz para aquele gigante: quem é esse incircunciso filisteu? Aleluia, ele está dizendo, pastor, quem é esse que não tem aliança? Aleluia, eu tenho aliança e eu vou enfrentar esse gigante. Aleluia, se você tem aliança,
com Deus, você tem poder, aleluia, para vencer a tua guerra. Você tem poder, aleluia, para vencer todo gigante que se levanta contra a tua vida. Oh, Espírito Santo, aleluia. Entenda, você tem aliança com Deus. E se você ainda não fez essa aliança, essa noite é noite de fazer novos votos com Deus, é noite de fazer uma nova aliança com Deus. Você que está enfrentando guerras, lutas, dificuldades, aleluia, nessa noite não fica apenas sentada e não, decida-se. Hoje eu vou fazer uma nova aliança com Deus. Aleluia. Aleluia. É noite de renovo para a tua vida. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Vamos dizer a uma outra personagem agora. E essa é mulher. Oh, glória. Mulher guerreira. Aleluia. Essa é para você, mulher. Aleluia. Esther. Aleluia. Esther, ela era a rainha da Pérsia, do rei Assuero. Mas só que Esther, ela era judia. Aleluia. E ali Esther estava enfrentando algo com Amã, aleluia, que era contra Mardoqueu, porque Mardoqueu não quis se curvar diante dele. E agora Amã vai se levantar contra o povo judeu, aleluia. Mas ali havia uma mulher guerreira chamada Esther, cheia da presença de Deus. E quando ela sabe disso, ela chama todo o povo, aleluia, e diz: vamos fazer 3 dias, é isso, pastor? 3 dias de jejum e oração, e eu entrarei na presença do rei. Olha que mulher corajosa. Uma época onde a mulher não tinha, vamos dizer assim, uma voz ativa como ela tem hoje. Aleluia. Uma mulher guerreira, forte, corajosa. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus. Aleluia. Depois desses 3 dias, ela entra na presença do rei. Ela poderia ser morta ali porque ela não foi chamada, mas ela teve coragem e entrou na presença do rei e contou o que havia acontecido. Aleluia. Glória a Deus. Através da tua coragem, ela conseguiu a vitória que ela precisava. Aleluia. Glória a Deus. Esther enfrentou na época o rei, sem saber de política, sem saber de reinado. Aleluia. Ela conseguiu travar uma guerra e ganhar essa guerra. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. A igreja enfrentou perseguição e cresceu diante da guerra. O povo que cresce, esse povo crente, né, pastor? Bate, bate, bate. Quanto mais bate, mais cresce. A igreja foi perseguida. Se vocês for lá pela história, a igreja ela foi perseguida, foi açoitada, aleluia, glória a Deus. No Império Romano, a igreja era levada para os leões devorar o povo cristão, aleluia. Mas em meio à guerra, em meio à luta, a igreja ela só fortaleceu e cresceu. Aleluia. Oh, glória. Você está entendendo por causa dessa luta que você está passando? Aleluia. Você está entendendo a perseguição que você está passando? Aleluia. A igreja foi perseguida
e não morreu ali, ela só cresceu. Aleluia. Oh, glória. Quem é espiritual já entendeu, pastor. Essa luta, essa guerra que você está passando, tudo isso é para um propósito maior de Deus para a tua vida. Aleluia. Não é para a morte, não é para acabar aqui a tua história, não. É para o teu crescimento. Oh, Espírito Santo. Oh, glória. Quanto mais é perseguido, mais a igreja cresce. Aleluia. Oh, maravilha, Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Deus. Poderoso, fiel. O quarto ponto. Uma geração que deixa legado. Aleluia. O maior objetivo de Deus não é levantar estrelas. Não. Não é fama. Aleluia. Mas sim é levantar heróis da fé. Aleluia. E quem são esses heróis da fé? José. Aleluia. Um grande legado, um grande aprendizado que eu e você como cristão devemos ter. José, por causa de um sonho, foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi acusado, pastor, injustamente na casa de Potifar. José, aleluia, foi jogado dentro de uma prisão. Aleluia. Os seus irmãos tentaram matar os sonhos de José. Aleluia. E por um momento eles até achou que tinha conseguido, pastor. Mas só que Deus já tinha preparado todo o caminho. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Em nenhum momento dessa, vamos dizer assim, dessa tribulação que José passou, em nenhum momento você vai ver ele murmurando contra Deus. Aleluia. Foi vendido, foi açoitado, foi jogado numa prisão, aleluia, mesmo assim na presença de Deus, aleluia. Mas só que o dia do Senhor ia chegar na sua vida. A palavra de Deus nos fala que Faraó tem um sonho, aleluia, começa lá na prisão, com o padeiro e o copeiro mor, aleluia, ambos têm sonhos. Aleluia. E José conta os seus sonhos, aleluia. José interpreta os sonhos daqueles dois homens. E José fala: olha, dentro de alguns dias você vai sair daqui e você vai voltar, aleluia. Glória a Deus. E você vai voltar, aleluia. Glória a Deus. A fazer a sua função, aleluia. Você vai voltar na tua posição e trabalhar juntamente ao Faraó. E o outro, com o peito cheio, né? Aleluia. Opa, vai vir coisa boa aí. José disse para ele: olha, você vai sair daqui morto. Aleluia. E foi assim que aconteceu. E José disse para aquele que saiu vivo da prisão: olha, não se esqueça de mim quando você estiver na presença de Faraó. Mas infelizmente ele se esqueceu. E Deus veio dar um sonho para Faraó. Aleluia, glória a Deus. E nesse sonho não tinha ninguém que conseguia interpretar esse sonho. E Deus fez aquele homem lembrar de José na prisão. Ele disse: olha, tem um homem lá na prisão que quando eu estava preso, eu tive um sonho. Ele disse isso e aconteceu. Manda chamar. Aleluia, glória a Deus. Mandaram chamar José na presença de Faraó. Aleluia. E ali José interpretou os sonhos de Faraó. Aleluia. E Faraó pegou o seu anel, colocou no dedo de José. Aleluia. E aí ele fez um decreto. E que decreto é esse? Que abaixo de mim, aleluia, José vai governar o Egito. Aleluia. Oh, glória. Naquele tempo, pastor, não existia o cargo de governador. Aleluia. Mas Deus cria algo que não existe para poder te abençoar. Se for possível, Ele cria nessa noite algo que não existe para poder te abençoar. Aleluia. Oh,
porque José ali estava guardando, aleluia, e estava organizando tudo. E chegou um momento que seus irmãos teve que descer para o Egito, aleluia. E chegando lá, teve que contemplar aquilo que Deus fez na vida de José, aleluia, glória a Deus. E ele deixou um grande legado. Ele poderia acabar com a vida dos seus irmãos, aleluia, mas ali José perdoou toda a tua família, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. Outro homem que deixou um grande legado foi Daniel, aleluia. Daniel foi levado juntamente cativo para a Babilônia, aleluia. Oh, glória! Maravilhoso é o Senhor. Eu aprendo com Daniel, mesmo em terras estrangeiras, pastor. Daniel não se corrompeu com os manjares que Babilônia ali estavam servindo, aleluia. Meu Deus. Não se corrompeu, aleluia, com aquilo que Babilônia estava oferecendo para ele. Mas a palavra do Senhor nos diz que Daniel orava constantemente, aleluia, dia após dia, aleluia, homem de oração, homem que interpretava sonhos, aleluia, homem que quando chegou a proposta de manjares para ele comer, ele recusou, aleluia. Oh Espírito Santo, mesmo em terras longínquas, mesmo em outras terras estrangeiras, Daniel, ele não se corrompeu, aleluia, com aquela terra. Muito pelo contrário, ele só se fortaleceu. E eu aprendo com Daniel, aonde nós passarmos, aonde eu e você for, aonde as plantas dos nossos pés chegarem, não devemos nos corromper, aleluia, devemos permanecer firme na presença de Deus, aleluia, porque chegou um tempo na vida de Daniel que ele foi julgado injustamente, e ele foi jogado na cova dos leões, aleluia, e todos sabem que Deus fechou a boca do leão para Daniel, aleluia, mas para os inimigos de Daniel, Deus abriu a boca do leão e devorou todos os inimigos, aleluia. Assim é Deus na minha e na tua vida, para eu e você. Deus, ele fecha a boca do leão, mas para o nosso inimigo, aleluia, ele abre a boca e devora os teus inimigos, porque a palavra dele é bem clara. Eu tenho a chave de Davi, a chave a qual eu abro e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. Para eu e você é mar aberto, mas para o nosso inimigo é mar fechado. Oh Deus, aleluia, oh glória, aleluia, oh Espírito Santo. O seu testemunho será semente para a próxima geração. Aleluia. O seu testemunho será semente para a próxima geração. E que geração é essa? É a geração dos nossos filhos, é a geração dos nossos netos. Aleluia. Oh Espírito Santo, a geração do fim. Aleluia. Uma geração que clama Maranata. A geração do fim não é uma geração assustada, é uma geração firme, vigilante e apaixonada pela volta de Cristo. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aleluia. Vem. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aleluia. Ele está te chamando, Ele tem pressa, aleluia. Ele está dizendo para alguém nessa noite: vem, vem, vem. Oh Espírito Santo, aleluia. Oh glória, aleluia, meu Deus, aleluia. Que a conclusão para mim e para a tua vida é: uma geração que marca a história cheia do Espírito Santo.
Uma geração que marca história é obediente com a palavra de Deus. Uma geração que marca história, ela é santa, corajosa, geradora de legado, e ela é testemunha da volta de Jesus Cristo. Aleluia! Oh Espírito Santo, se coloca de pé, igreja. Aleluia! Oh Espírito do Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Sim, Espírito Santo, aleluia! Eu vou pedir para a mocidade preparar o hino. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!